Olá, como vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, estejam aí com saúde, guardados, cuidados pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que nesse tempo é muito importante não estarmos sozinhos, mas estarmos juntos de alguma maneira. Então, procure o seu líder de célula, nos procure, para que a gente possa conversar, orarmos juntos, estarmos juntos, como a palavra diz, edificando uns aos outros. Isso é extremamente importante. E nesse tempo, onde estamos muito afastados fisicamente, mas mesmo assim que possamos dar um jeito de estar juntos, de sermos ministrados, de podermos edificar um ao outro. Isso é extremamente importante. Durante a semana, nós temos 3 períodos de ministrações devocionais que têm trazido muita paz ao coração, edificado a fé. São 3 períodos onde ministrações da parte de Deus têm vindo para nos fortalecer nesse tempo. Então, nós temos 3 horários, às 7 da manhã, meio-dia e às 9 da noite. Se você ainda não tem assistido esses devocionais, se programe para isso. Também na página da igreja no YouTube, nós temos vários devocionais, várias ministrações ali disponibilizadas. Essa semana nós vamos ter uma aula sobre oração e meditação na palavra. Então, algo a mais para nos ensinar a ter uma vida ainda mais profunda de oração, de relacionamento com o Senhor. Vai ser na sexta-feira à noite, então tente se programar, agende aí, para que você consiga participar de mais essa aula e ter essa ministração, que com certeza, eu tenho certeza absoluta que vai edificar muito a nossa vida. Nós vamos disponibilizar o link nas páginas, nas redes sociais da igreja, mas também nós sempre disponibilizamos tanto os links dos cultos, quanto informações, links de aula, como nós vamos fazer sexta-feira, pelo celular da igreja. Então, se você não recebe esses links, essas informações, cadastre o celular da igreja aí no seu celular e manda um oi para a gente, que aí eu cadastro vocês aqui. Cadastro o telefone de vocês para que vocês recebam, tá, essas informações. Eu vou passar o número da igreja, é 11 97 656 97 656 5129. Esse número da igreja nos ajuda também a estarmos juntos. Recebemos aí muitas dúvidas, tanto de dúvidas, de perguntas, quanto pessoas procurando uma ajuda. Então, cadastre aí esse número, manda um oi para a gente, para que seja mais uma ferramenta, para que a gente esteja em contato, ok? Essa semana, mais uma semana que estamos vendo um estudo sobre a oração do Pai Nosso. Já vimos nas 2 últimas semanas o verso 9 de Mateus 6 e hoje nós vamos começar o verso 10. Vamos começar o verso 10, baseados aí no livro A Psiquiatria de Deus, e nós vamos buscar, entender para a nossa vida principalmente, o que significa essa oração. E o comecinho do verso 10 começa dizendo: venha o teu reino. Venha o teu reino. O que isso significa para você? O que significa para mim orar, venha o teu reino? Jesus, no seu ministério, ele ministrou sobre o reino de Deus. Ele começou o seu ministério falando para que aquelas pessoas se arrependessem, porque estava próximo o reino dos céus. Então, comecinho do ministério de Jesus, ele já fala sobre o reino de Deus, sobre a proximidade. O reino de Deus estava chegando. Jesus, ele começa o seu ministério
já explicando para as pessoas, né, que ele tinha vindo da parte de Deus, da parte do Pai, para implementar, trazer a nós o reino de Deus. E ele, então, nessa oração, nos ensina a pedir: venha o teu reino. Jesus, ele prega isso durante todo o seu ministério, e em Atos, eu quero ler aqui, Atos capítulo 1, verso 3, quando Jesus encerra ali o ministério, ressuscita, encerra o ministério, está próximo a voltar para o Pai, né? Ele ali diz algo extremamente importante sobre o reino de Deus. No capítulo 1 de Atos, verso 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então Jesus ressuscita e começa a aparecer aos seus discípulos, e ele vai então provando: olha, sou eu mesmo, eu ressuscitei, estou vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então Jesus começa o seu ministério, encerra o seu ministério aqui na terra, falando do reino de Deus. Isso nos mostra a importância desse tema, a importância de se orar isso: venha o teu reino, venha o reino dos céus. E é interessante quando nós oramos, né, venha o teu reino, que há uma ênfase no venha. Por quê? Pedir venha o reino dos céus. E quando nós oramos assim, nós estamos orando algo muito específico, né? É muito fácil a gente orar que o teu reino se espalhe por toda a terra, que o teu reino cubra toda a terra, todas as pessoas. E a gente precisa orar, né, para que venha o reino de Deus. Venha o reino de Deus sobre a nossa nação, venha o reino de Deus sobre as nações da terra, venha o reino de Deus sobre a nossa família. Precisamos orar isso. Mas quando nós estamos orando a oração do Pai Nosso e colocamos essa ênfase no venha o teu reino, nós estamos trazendo algo para a nossa vida, em primeiro lugar. Isso é extremamente importante. Nós estamos dizendo: venha o teu reino para a minha vida. Esse é um grande desafio. Eu acredito que é mais fácil a gente interceder e orar para que venha o reino de Deus em todos os lugares. O grande desafio é dizer: venha o teu reino para a minha vida. Porque quando nós oramos assim, nós estamos dizendo que nós precisamos que o reino de Deus entre em nós. Nós precisamos que os princípios do reino de Deus se transformem em nossos princípios de vida. Nós precisamos que o reino de Deus venha e toque, transforme, limpe o nosso coração. Nós precisamos e nos submetemos a isso. Esse é o grande sentido de pedirmos: venha o teu reino. Eu me inclino humildemente diante de Deus, em obediência, dizendo que o reino de Deus é onde eu atuo. As leis do reino de Deus são as minhas leis. E eu obedeço isso. Os princípios do reino de Deus. O rei do reino, né, é o meu rei. E eu me submeto, eu me inclino, eu me prostro diante dele. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, é uma oração muito pessoal. É um pedido muito pessoal. Que o teu reino venha na minha vida. Que ele seja implementado na minha vida em primeiro lugar. É claro que eu vou orar para que ele continue espalhando por toda a terra, mas que comece na minha vida, porque eu preciso que o reino de Deus venha sobre mim. Existe uma parábola bem interessante que Jesus contou. Ela está em Mateus capítulo 13, nos versos 45 e 46, Mateus 13. E essa parábola diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor,
esse homem vende tudo o que possui e compra essa pérola. Essa parábola, ela está dizendo que aquele homem, ele trabalhou a vida inteira para comprar pérolas, né, de valor, mas quando ele encontra a pérola de grande valor, todo o trabalho da vida dele, ele vende tudo aquilo para que ele possa comprar essa pérola de grande valor. Isso representa que tudo aquilo que ele possuía, ele entrega, porque ele sabe que aquela pérola vale toda a vida dele. Vale toda a vida dele. Essa pérola, né, ela aqui representa, como diz aí o comecinho dessa parábola, o reino dos céus. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu oro, venha o teu reino, eu estou orando dizendo, eu estou disposto, eu estou disposta a entregar tudo o que eu tenho a Deus e receber dele o reino dele. E é algo que nós entendemos que a Bíblia diz, né, que Deus, ele quer tudo de nós. Ele não negocia isso, me dá só um pouquinho da sua vida. Me dá só um pouquinho do seu caráter para eu trabalhar. Então eu trabalho só um pouco, metade dele, metade fica do seu jeito, né? Não. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus, ele quer tudo de nós. E essa parábola, ela representa isso, né? De entregar tudo a ele. Tudo que nós temos, todo o trabalho de uma vida, tudo que nós não apenas temos, mas tudo aquilo que nós somos, nós entregamos a ele dizendo, é teu, para que o Senhor transforme, para que o Senhor limpe, para que o Senhor tire aquilo que precisa tirar, para que o teu reino venha sobre a minha vida. Aqui o autor, ele cita um grande pregador ali nos Estados Unidos, Jonathan Edwards, e esse pregador, ele falava uma coisa bem interessante. Ele dizia assim, quando eu vou pregar, eu tenho 2 objetivos em mente. Aqui o Jonathan Edwards comentando, né, sobre o ministério dele. Quando ele ia pregar, ele tinha 2 coisas em mente. Primeiro, né, o objetivo principal era que cada ouvinte das pregações que ele fazia deveriam entregar o coração a Jesus. Deveriam entregar a vida a Jesus. E segundo, independentemente das decisões dos outros, eu entregarei minha vida a ele. Então aqui o Jonathan Edwards, ele falava, né, que ele entendia que as pregações, a pregação do evangelho era para que as pessoas se convertessem a Jesus, mas independente da decisão delas, a decisão dele já tinha sido tomada. E ele tomava a cada dia. A vida dele era de Deus. Ele renunciava a todas as coisas porque ele entendia, Deus, ele quer tudo, tudo de mim. E é isso que a cada dia eu oro, para que eu consiga fazer, entregar a ele tudo. E quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando assim, Senhor, eu entrego tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou nas tuas mãos. E que sobre a minha vida venha o teu caráter, venha cada princípio do Senhor. Que na minha vida eu seja transformado a cada dia, a cada instante, que eu seja transformado à semelhança do Senhor. Tem um texto que o apóstolo Paulo fala algo que eu gostaria de terminar ministrando, né, o resultado do reino de Deus na nossa vida. Esse texto está em Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Diz assim, longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira e gritaria, toda blasfêmia e toda malícia. Então ele começa dizendo assim, longe de nós.
todas essas coisas, que são próprias do pecado, que são próprias de um resultado de uma vida longe de Deus. São próprias de quem não vive no reino de Deus. E ele então traz aqui uma pequena lista. É claro que essa lista é muito mais extensa, mas ele dá aqui um exemplo, né? Ele começa para que a gente entenda o produto da nossa vida. Qual tem sido? Ele tem se parecido com o produto de alguém que vive no reino de Deus? O resultado, né? Uma vida de quem está no reino de Deus? Então ele fala, olha, você que tem orado, venha o teu reino sobre mim. Venha o teu reino sobre a minha vida. Então, você tem dito que não quer, que você renuncia, que você não deseja e não aceita na sua vida. Aí então ele começa dizendo, longe de vocês, toda amargura, aquela amargura, né, como, que ele cita em outro texto, né, a raiz de amargura, aquela pessoa que não perdoa, aquela pessoa que sempre vê o lado negativo das coisas, negativo das pessoas. Quando a gente está perto de uma pessoa amargurada, essa pessoa ela deixa o ambiente muito pesado, porque aquela amargura está dentro dela, e aquela amargura ela vai trazendo, ela vai adoecendo a pessoa. As palavras que aquela pessoa produz são palavras amargas, porque a amargura está dentro dela. E isso não combina com quem tem buscado viver e quem tem vivido no reino de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui nesse texto diz, longe de nós toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, né? Aquela pessoa que é irascível, qualquer coisa já aperta um gatilho e vem uma ira, e vem uma raiva, e aí a pessoa já não pensa direito mais, ela age impulsivamente e faz um monte de coisa errada e depois fala, nossa, mas não sei por que eu fiz isso, eu não pensei na hora. Por quê? É uma pessoa dominada por esse sentimento. E no reino de Deus, nós não somos dominados por sentimentos. Não somos jogados de um lado para o outro por sentimentos. Nós temos fé. Então não somos dominados pelas circunstâncias. Alguém disse uma coisa que eu não gostei, eu já retribuo na mesma moeda? Não. Existe domínio próprio no reino de Deus. Existe eu me calar, entendendo, eu não vou proferir essa palavra, porque eu sei que essa palavra não vai voltar mais. Eu não vou conseguir reparar o dano que eu vou fazer se eu falar isso que eu quero. Ou falar isso que está sendo instigado para que eu fale por causa dessas circunstâncias. No reino de Deus, nós temos um longo ânimo, quer dizer, uma longanimidade. Nós respiramos fundo e entendemos, né? A minha boca, as minhas palavras, elas estão sendo ensinadas a ser palavras doces, palavras que abençoam e não que amaldiçoam. Em Tiago fala, como é que pode sair bênção e maldição da mesma boca? Isso não combina com o cidadão do reino de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo fala, longe de nós toda a ira que nos domina e que nos impulsiona a fazer coisas erradas, a falar coisas erradas, a tomar decisões imprudentes que vão nos prejudicar, que vão prejudicar outras pessoas. Ele continua ali, longe de nós toda gritaria. Toda gritaria. Por exemplo, quando você ouve, vindo de uma casa, de um apartamento, uma gritaria, uma bagunça, uma confusão, uma briga, a gente logo pensa, essa família tem problema. Essa família é disfuncional. Né? Por quê? Porque gritaria não combina com algo bom. Gritaria não combina com algo saudável. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, longe de nós, isso por quê? Porque o cidadão do reino de Deus, ele tem domínio próprio, como diz a palavra.
Ele sabe resolver as questões sem ter que se impor no grito, na briga. O cidadão do reino de Deus tem sabedoria para falar, sabedoria para entender. Agora é momento de me calar, agora é momento de falar, agora é momento de decidir. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo, olha, essas coisas não combinam com o cidadão do reino de Deus. Longe de nós. E quando nós oramos, Senhor, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, nós não queremos mais esse tipo de atitude na minha vida, na nossa vida. Eu não quero mais ser dominada por esse tipo de sentimento que me leva a tomar decisões tão erradas, que me leva a prejudicar e amaldiçoar e ofender as pessoas. Longe de mim, que venha o teu reino e que limpe todas essas coisas da minha vida. Ele fala então, continua aqui, ainda dizendo mais 2 exemplos, dizendo longe de nós toda blasfêmia e longe de nós toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, seguindo o exemplo de Jesus, que também perdoou aqueles que o ofendiam, aqueles que o machucaram, aqueles que o feriram, aqueles que o abandonaram. Então, que o reino de Deus venha produzir em cada um de nós esse tipo de caráter, de pessoas que são inclinadas para o bem, pessoas que são rápidas em abençoar, pessoas que são rápidas a ajudar, a estar pronto, pessoas que estejam prontas a ter uma palavra de ânimo, não uma palavra de crítica, não uma palavra que vai derrubar mais a pessoa, mas uma palavra que levante, uma palavra que edifique. Pessoas muito prontas a perdoar e a pedir perdão. Pessoas com o coração humilde, entendendo que são falhas, que erram e que precisam desesperadamente da graça de Deus. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo isso. Senhor, venha sobre a minha vida e traga o teu reino sobre mim, para que a minha vida seja transformada, para que tudo que eu produza faça sentido para um cidadão do reino de Deus. E quando isso começa a existir na nossa vida, aí então nós poderemos divulgar o reino de Deus com grande poder, porque primeiro ele fez sentido na minha vida. Primeiro eu experimentei. Primeiro eu vivi. Primeiro ele fez efeito dentro de mim. E aí então, a partir disso, naturalmente, ele começa a se espalhar na minha vida, para as pessoas que estão próximas, para a minha família, para os meus vizinhos, para os meus amigos, e assim, naturalmente, o Senhor vai, através de nós, implementando, implantando, realizando o reino dele aqui na terra. Então, quando nós oramos, em primeiro lugar, estamos pedindo para a nossa vida pessoal. Que isso seja uma verdade em nós. Que essa transformação, ela seja vista por nós e por todos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, a cada dia, todos os dias, em nome de Jesus. Que essa seja a nossa oração hoje. Senhor, venha o teu reino. Vamos orar um pouquinho agora. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós exaltamos o teu nome maravilhoso,
nós engrandecemos este nome que está acima de todos os nomes. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, neste dia, neste momento, nós queremos fazer esta oração, primeiro para cada um de nós, pedindo, Senhor, que o teu reino venha sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, transformando-nos cada dia à tua semelhança, nos fazendo de verdade cidadãos deste reino. Em nome de Jesus, nós pedimos isso, nós te agradecemos, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus cuide de cada um de nós nesse tempo. Que Ele seja aí o nosso refúgio, nossa fortaleza e que Ele nos ministre. Que Ele continue ministrando de uma maneira muito especial a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique em paz e nos vemos a semana que vem. Tchau.